Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Muito bom estarmos na casa do Senhor, reunidos aqui para juntos glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos a Ele, que tanto tem feito por nós. Engrandecermos ao Senhor que tem cuidado da nossa vida, que tem nos dirigido, tem sido aquele que nos conforta, consola e nos dirige. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João. Temos caminhado já há algum tempo dentro daquilo que João transcreveu acerca da sua experiência, do seu testemunho com relação ao que ele vivenciou ao lado de Jesus durante o período de ministério de Jesus aqui na Terra. E aí nós observamos ao longo dessa caminhada que o que João Batista busca fazer é representar, mostrar Jesus Cristo de forma fidedigna a tudo o que aconteceu, a tudo o que ocorreu durante o período em que Jesus aqui esteve e que revelou ao Pai ao homem. A grande proposta, então, de João é transcrever Jesus como Filho de Deus, como Deus que Ele é. Nós vimos nas últimas semanas, temos pensado acerca do Evangelho de João e visto nas últimas semanas, que Jesus segue aí um processo, uma caminhada de despedida com os discípulos. A conversa, o discurso dele, a fala dele, a proposta sempre se segue na direção de apontar, então, para o fim do seu ministério terreno, para o fim do seu tempo aqui na terra, como esse Filho de Deus que aponta para o Pai. E os irmãos se recordam que na semana retrasada e não passada, nós falamos acerca do capítulo 14, lá no finalzinho, quando Jesus promete o Espírito Santo aos seus. Ele fala acerca da vinda do Espírito Santo como aquele que daria, então, continuidade a essa relação, não mais externa, mas interna. Ele fala do Espírito Santo como a pessoa que vem agora habitar a vida daqueles que o amam e que seguem as suas orientações. Jesus fala do Espírito Santo como a pessoa que vem agora ser o conselheiro, o confortador, o direcionador, o condutor a todo aquele que o ama e obedece às suas palavras. Concluindo aquilo que falamos semana passada, eu quero reler o versículo 24, o 25 e o 26. Quando nós vimos, ele diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Temos tratado disso já há mais de um mês, todo o processo de despedida, todo o processo, então, de afastamento físico de Jesus dos seus discípulos, redundava em momentos como esse, quando Jesus buscava confortá-los, instruí-los, mostrar a eles que eles não ficariam órfãos, mas que teriam o Espírito Santo como aquele que seria o seu condutor, o seu instrutor, o seu conselheiro. Isso se aplica a nós quando pensamos na nossa vida e imaginamos que tipo de relação estabeleço, então, com Cristo. E eu lembro que eu disse isso no nosso último encontro. Eu falei que nossa relação com Cristo, ela não é trivial. Não é transitória, não é passageira, não é circunstancial, mas é permanente. E o desdobramento da nossa relação com Cristo é o Espírito Santo na nossa vida, que nos conduz, nos dirige, nos leva a vivermos, então, em conformidade com a vontade do Pai. Me recordo que eu falei naquela noite e me utilizei muito da música cantada, não foi, Isaac? Dá-me um coração igual ao teu. Lembra que nós cantamos essa música que dizia: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, eu quero então ter a minha vida convertida a ponto... É o microfone? A ponto de que seja eu agora parecido com Deus ou parecido com o Senhor de
tal forma que o meu coração, que as minhas ações, se desdobrem em ações que apontem para um coração transformado, mudado, moldado à vontade de Deus, e não mais de acordo com a minha vontade, com o meu querer, não mais estabelecido por impulsos simplesmente humanos, mas um coração que norteia ações que apontam para Deus. Jesus, ele segue essa linha de despedida, essa linha de desafios, essa linha proposta, então, para que a caminhada seja, a partir de agora, de obediência à sua vontade, de um amor, então, a Cristo demonstrado por meio de atitudes de proximidade com a vontade de Deus. Leia o versículo 27, quando ele diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não como a mundo ou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus conclui essa fase, esse momento aqui de despedida, falando acerca dessa paz que ele nos deixou. O Espírito Santo vem como nosso consolador, como confortador, como condutor, como instrutor, e Jesus diz: olha, mas fiquem calmos. Não fiquem aflitos, porque eu deixo a vocês esse consolador, confortador, e deixo também a minha paz, não como o mundo a dá. Uma paz momentânea, circunstancial e frágil. O que o Senhor nos dá é uma paz permanente, uma tranquilidade que reside não em nós, mas reside nele, que nos garante essa paz. A paz que temos não é estabelecida por circunstâncias transitórias, momentâneas, terrenas, mas é uma paz, então, proposta a nós pelo Filho de Deus. Eu pergunto para os irmãos, qual o desdobramento disso tudo na vida daquele que serve ao Senhor? Como se desdobra, então, a obediência, o amor a Cristo na vida daqueles que servem ao Senhor verdadeiramente? Daqueles que são, então, ocupados pelo Espírito Santo. Daqueles que são templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e pensarmos um pouco acerca desse aspecto que é fundamental para todos aqueles que querem servir ao Senhor verdadeiramente. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos seguir aí a partir do versículo 1, muito provavelmente faremos a leitura até o verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado para fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E paramos aqui, para pensar acerca daquele que estabelece, então, uma vida de dependência ao Senhor. Porque se você observou muito bem o texto, Jesus ele faz aqui uma ilustração. Ele faz uma colocação figurativa, dando a cada um dos personagens aqui citados por ele uma espécie de personificação em itens que são encontrados dentro de um vinhedo, dentro de uma plantação de uvas.
Jesus começa traçando o seguinte aspecto e dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo fecha a sentença se colocando como aquele que é a videira, o produtor especificamente dos frutos, dos galhos, a força motriz da planta. Nós vamos entender bem isso. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Duas figuras fundamentais para que o vinhedo possa produzir então frutos aproveitáveis. Ponto de partida é uma videira saudável, verdadeira, autêntica. Nós vivemos num país onde temos uma extensão territorial muito grande, onde o clima é muito diferente de alguns lugares, né, de alguns pontos do país, e isso nos dá duas questões. Uma é positiva e outra é negativa. Você não consegue plantar tudo que você consegue no sul, no sudeste. Por exemplo, não é? Se você pensa em produção comercial em larga escala de maçãs, você não vai encontrar isso no sudeste, porque o clima é mais favorável no sul. Lá eles possuem mudas que foram preparadas, tratadas, cuidadas. Lá eles possuem mudas específicas para a sua região, para o seu clima, aclimatadas e preparadas para aquele local, para aquele tipo de terreno. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a força motriz da planta. Em mim tudo se desdobra. E o meu pai é o agricultor. Pensa na responsabilidade do agricultor em si. O agricultor não é aquele que simplesmente contempla as plantas e espera que as plantas cresçam, que não se preocupa com nada, não. O agricultor é aquele que vai fazer com que a terra produza a planta desejada de forma mais vigorosa. O agricultor é aquele que molha, que rega no tempo certo. O agricultor é aquele que limpa o terreno, que traz então um adubo, que traz para o terreno componentes fundamentais para a nutrição da planta. O agricultor é aquele que cuida. O agricultor é essencial dentro do manejo da planta. E Jesus trazendo essa qualificação, ele se coloca como a videira e o pai é o agricultor. É aquele que vai cuidar de todos os detalhes que envolvem. E não um agricultor que simplesmente acompanha o desenvolvimento da planta, mas um agricultor que está envolvido com o cuidado da planta. Como nós reconhecemos Deus na nossa vida? Já pensei muito acerca do que eu vou falar. Mas o que parece é que nós tratamos Deus como um ente distante. Como alguém longe de nós. A quem nós só recorremos em momentos de crise muito intensa. Nos esquecemos, não é, de cantarmos: dá-me um coração igual ao teu, ajusta a minha vida à tua vontade, seja o agricultor, então, da terra em que eu estou ali fixado. Deus é quem governa a nossa vida. Deus deveria estar presente na nossa caminhada de forma constante. E quando falo presente, não só de forma religiosa ou ideológica, como eu falo normalmente, mas como orientador, por meio do seu Santo Espírito. Como condutor das minhas ações e das minhas palavras. Paro para pensar muito em quem influencia a minha vida. Quem influencia a sua vida? Vivemos numa fase da história onde os influenciadores são figuras presentes, mas nem sempre honestas.
Tenho muito cuidado com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu ouço, com o que eu vejo. Sugiro a você que você também seja criterioso com o que você escuta, com o que você vê, com o que você acompanha. Porque como vimos no capítulo 14, lá no finalzinho, Jesus diz assim, olha, o Espírito Santo, esse virá e ensinará a vocês tudo o que vocês precisarem. Em questão de relacionamento com Deus, eu preciso desenvolver então uma vida bem criteriosa, levando em conta tudo aquilo que eu escuto. Algumas semanas atrás eu disse aqui, eu lembro bem disso, me perguntei, não é, e sugeri aos irmãos que fizessem assim, olha, depois das mensagens do pastor Pablo, deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia para ver se realmente foi aquilo que ele falou. Vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma avaliada. Eu até falei que eu ficava curioso, né, para saber se vocês faziam isso. Se não fazem, eu aconselho a vocês que façam. Vai lá, pega a Bíblia, dá uma olhada. Quando ouvirem algo que pareça ser algo dirigido, conduzido pelo Senhor, quando for uma proposta, onde a proposta seja te apresentar algum critério, algum roteiro para que você se aproxime mais do Senhor, seja criterioso no que diz respeito àquilo que a Bíblia diz. Jesus diz, eu sou a videira, e não é qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor ativo. Não é o que só contempla, mas é o que cuida. É o que zela pela videira. Ele vai seguir e vai completar a estrutura de personagens. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos pretensos ramos. É muito interessante pensar que quando ele fala de si como a videira, ele não propõe dúvida, não existe opção. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Mas ele fala aqui de dois tipos de ramos. Eu não sei se vocês observaram isso. Ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto. Posso classificar esse ramo que estando em Jesus seja um pretenso ramo, mas que não produz fruto. Eu me visto como crente, eu falo como crente, eu ando como crente, eu até cheiro como crente, mas na verdade eu não sou crente. Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, ele vive uma relação com Deus de dependência. E mais o quê? De obediência. Mais o quê? Prática. Mais o quê? Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Ou seja, como crente, como servo do Senhor, como um pretenso ramo, eu preciso ser produtivo. Em uma relação com Deus e na minha caminhada como crente, que tipo de ramo eu sou? Alguns anos atrás, eu achei, durante muito tempo, que aquela goiabeira eu tinha trazido de casa. Alguns anos atrás eu fui lá em Olambra, muitos anos atrás, eu fui em Olambra, e eu encontrei uma espécie de bonsai de goiabeira. Bonitinho, sabe? Num vasinho de bonsai, né? Parecia um bonsai. E eu comprei aquela goiabeira de bonsai, trouxe para casa, mas eu não tenho técnicas de trabalho com bonsai. Não tenho nem paciência para isso. Né? Não tenho técnica nem paciência. E eu lembro que eu tirei daquele vasinho, coloquei na bacia, não é?
E para mim, eu tinha trazido para cá, para Três Corações, e plantado aquela goiabeira ali. Mas aqui ela falou que não foi essa goiabeira não, que aquela goiabeira estava ali quando nós chegamos, né? Era uma goiabeira pequena e tal, eu não sei onde foi para meu bonsai, então. Jogou fora? Oi? Ficou lá? Ficou lá, na casa, lá no apartamento. Mas a goiabeira aqui cresceu. Ela foi crescendo, fomos molhando, bonita e tal. O irmão Milton, alguns anos atrás, me deu uma espécie de... De quê? Isso, vermelhinho lá, não vai? Joguei e tal, nasceu fruto. Só que de uns anos para cá, a goiabeira só está fazendo sujeira. Folha e goiabas estragadas. Eu fui, peguei um serrote de poda, não é? E eu cortei, deixei só o tronco da goiabeira. Por quê? Sabe, frutos que não servem, frutos que não têm utilidades, ou utilidade, frutos que já nascem contaminados. O que Jesus diz é assim, olha, sabe, aquele ramo que está ali, que não serve, sabe aquele ramo que está lá e não dá fruto, sabe aquele ramo que tem folha, tem galho, sabe aquele ramo que até solta as flores, mas que na hora de dar o fruto não dá o fruto? Sabe o que meu pai faz? Ele corta aquele galho, ele arranca, ele ele arranca aquele que não dá fruto. Entretanto, ele se utiliza da figura para falar de outro tipo de ramo. Qual dessa vez? Aquele que dá fruto. Junto com a goiabeira, em casa, temos também um pé de acerola. O pé de acerola foi presente do meu pai, né? Meu pai veio para cá, então eu trouxe algumas plantas. E eu coloquei o pé de acerola num canteiro que tem em casa lá, e o pé de acerola cresceu. Mas o pé de acerola começou a produzir acerola desde muito novo. É tanto que a gente colhe a acerola, põe no congelador e deixa congelado. Quando dá vontade de tomar um suquinho, vai lá e processa a acerola e toma um suquinho. Mas é impressionante, porque aquela acerola, o quanto mais eu podo, mais forte e mais frutos ela produz. O grande desafio da vida é entendermos que temos em nós o Espírito Santo prometido por Cristo a todos aqueles que obedecessem e o amassem, com a finalidade que sejamos instruídos pelo Espírito Santo a vivermos em conformidade com a vontade de Deus, para que sejamos então ramos não inertes, mas ramos que produzem frutos. Ramos não inúteis, mas ramos úteis que produzem frutos, para que o Senhor possa então nos poldar, para que o Senhor então nos mantenha limpo, para que nós sejamos então fortalecidos e nutridos pela videira verdadeira que é Jesus e possamos então produzir mais frutos, e frutos aproveitáveis. Nossa relação com Deus é uma relação de dependência. Nossa relação com Deus é uma relação de obediência. Nossa relação com Deus não é circunstancial, mas é uma relação permanente. A nossa relação com Deus é uma relação instrutiva. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, tenho ramos que estando em mim e que não dá fruto são cortados, e todo aquele que dá fruto, ele é cuidado, poldado, para que produza ainda mais frutos. Que tipo de relação é a sua com Jesus? Ou eu posso perguntar, que tipo de ramo é você? Essa é uma resposta que eu não tenho para dar acerca de você. Posso falar acerca de mim. Porque é uma pergunta que cada um de nós precisa responder, levando em conta o tipo de relação que você tem com o Pai. Não cabe a mim te responder, mas cabe a mim facilitar a sua reflexão em torno disso. Cabe a mim ser provocativo. E há 2 semanas atrás eu falei, peço ao Senhor que Ele te incomode, não é? Com relação a dar-me um coração igual ao teu. Tiveram a oportunidade de comprovar esse coração igual ao Pai? Tiveram chance de cantar essa música quando o chefe chateou, quando o colega de trabalho te aborreceu? Quando as coisas não foram tão bem lá dentro de casa?
Desenvolveram essa proposta, essa dinâmica, ou não? Jesus continua falando acerca da videira, do ramo. Ele diz assim, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A grande proposta de Jesus é mostrar a eles, olha, eu vim, apresentei ao Pai, vocês já foram limpos. Nossa relação com Deus, de dependência ao Senhor, de entrega total ao Senhor, reflete então que confiamos em Deus, pelo menos teoricamente. Falamos sobre entrega ao Senhor, não é? Me entrego plenamente a Ti, entrego a minha vida nas Tuas mãos, guia-me, Senhor. Mas quando Deus então concede um ventinho na nossa vida, permite que as coisas não saiam como eu imaginei ou como eu pensei, eu tenho a tendência de me distanciar desse Deus. Fomos limpos, não por nós mesmos, mas fomos limpos pela palavra do Senhor. Vocês já estão limpos, vocês já foram limpos, não por vocês, mas pelas palavras que falei. As palavras de Jesus eram palavras de redenção, de restabelecimento de relação entre o homem e o Pai. As palavras de Jesus apontavam sempre para aquele que o havia enviado, para retomarem a sua caminhada, para retomarem o seu processo de proximidade com Deus. Vocês já estão limpos. E o conselho de Jesus é, vocês que já foram limpos, permaneçam em mim. E quem faz isso? Sabe, seguindo a proposta de permanecer em Jesus, como é que eu permaneço em Jesus? Ele diz assim, olha, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Essa relação de dependência aponta para o fato de que eu dependo totalmente de Jesus. E a minha proposta é permanecer, me manter nele, me manter fixado a ele, que é a videira. Porque ele me promete que dessa forma permanecerá também em mim. Não é algo imaginativo, não é algo da boca para fora, mas é algo que é visto na minha vida em circunstâncias cotidianas. Como eu conduzo a minha vida e as minhas relações? Como é que é a minha tratativa aí fora no mundo diante de questões que eu acho que são pequenas, que são corriqueiras, que são esporádicas? Será que Cristo é visto na minha vida? Será que Cristo é visto na sua vida? Será que as suas ações apontam para um servo do Senhor? Comprometido e alinhado, não com a sua vontade, mas com a vontade do Pai? Como um verdadeiro cristão? Ou será que tem a dúvida? Ou será que existem ressalvas? Mas será que é assim mesmo? Mas será que é ou se não é? De repente ele só cheira igual a crente, de repente ele só fala igual a crente. Já viu? O crente tem um linguajar próprio, não tem? Ê, vaso. Ô, abençoado. Tá repreendido, né? Tá queimado, né? Tá amarrado. Hã? O que mais? Me ajuda aí, Mário. Você que conhece as falas. Não, mas não? Você parou com isso? Não, nunca tive. Tem um linguajar próprio, não é, Souza? Tá aí, Souza? Tem uma forma de vestir própria, não tem? Uma forma de vestir própria. Você olha para a pessoa e você fala assim, aquele é? Ele é crente. Como é que pastor se veste? Se você encontra uma pessoa domingo, andando às 6 ou 6:30 da noite, vestido de paletó e gravata, o que ele é?
Eu posso excluir várias, né? Ele não é bancário, ele não é advogado, ele não é juiz, ele não é promotor, ele não é vendedor de carros, ele não é... O que ele é? Obreiro, pastor. Lembra, Cleber? Pastor. É característico. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa relação com Cristo, ela vai além disso. Ela transpõe as questões externas, mas se relaciona com a questão prática, diária, cotidiana, que vai demonstrar se eu estou em Cristo ou não. Se Ele está em mim ou não. Se o Santo Espírito do Senhor faz habitação na minha vida ou não. Porque já ao longo de algumas décadas cheguei à conclusão de que, no meu caso, tá? Posso falar por mim. Há alguns anos, décadas não, tá? Há alguns anos, mais de 10 anos, que paletó e gravata não faz o obreiro. É até bonito. Até bonito. Queria eu, não é? Eu acho que as pessoas que usam essa indumentária são pessoas de espírito elevado. Eu não cheguei lá ainda nessa elevação espiritual toda, sabe assim? É um patamar mais acima de mim. Mas posso dizer com certeza que não se transformam necessariamente em ramos que estão em Jesus. Jesus continua e vai dizer assim, olha, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Que tipo de fruto eu produzo? É na minha força? Nós tínhamos um professor no seminário que ele falava o seguinte, sabe? Para falar a verdade, ele não foi meu professor. Foi o professor da Keila. Ele dizia assim, olha, ele é tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que ele se orgulhava da humildade dele. Eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Segura essa, Souza. Imaginou isso? Já parou para pensar e para avaliar? É mais ou menos assim, olha, eu não preciso de videira. Eu sou um ramo que sozinho produzo frutos. Mas que tipo de frutos são esses? São frutos aproveitáveis? Porque Jesus diz assim, olha, que sem mim, vocês não podem dar frutos. Não podem dar frutos. Sabemos que nós, como servos do Senhor, fomos alertados por Paulo, dizendo assim, olha, pois o fruto do Espírito é... Lembra? Gálatas, capítulo 5. Por mim mesmo, irmãos, eu não vou ser manso. Por mim mesmo eu não vou ser bom. Por mim mesmo eu não vou ser longânimo. Mas como desdobramento da presença de Jesus, por meio do Espírito Santo na minha vida, aí sim. Se você acha que você é bom pela sua capacidade, você até parece ramo. Mas dá uma avaliada para ver se realmente é ramo. Ele segue, para a gente concluir, vou ler os últimos 3 versos, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É a dependência das minhas ações, eu não faço porque eu sou bom, eu não sou a 4ª pessoa da Trindade. Mas sou eu, servo do Senhor, e que quero depender da nutrição que Ele promove a mim, ramo. Ele como videira. Quero depender completamente da ação de Jesus na minha vida e permanecer nele, para que aí, então, eu possa produzir fruto. Para que eu possa, então, fazer diferença, não por mim mesmo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da minha vida. Para que o nome do Senhor seja reconhecido como grande e poderoso, porque transformou um homem miserável, ruim, mau, num ramo frutífero.
Porque, como já foi dito, não é? Os sãos não precisam de médicos. Eu sou miserável, pecador, egoísta, orgulhoso, mas é a misericórdia do Senhor que faz diferença na minha vida. É a presença do Espírito Santo que faz diferença no meu viver. É a ação do agricultor que me poldando, dizendo assim, olha, espera um pouquinho, não é assim não, tá? Baixa a bola. É que me faz com que eu produza mais frutos. Eu não sei como você entende, como você recepciona isso, mas eu chego à conclusão de que eu preciso ser dependente do Senhor, porque sem Ele, como Ele diz, nada eu posso fazer que seja produtivo. A grande proposta da vida cristã é nos distanciarmos da soberba e entendermos que somos então servos do Senhor, porque Ele derramou sobre nós misericórdia e graça. Eu não sou o agente especial, mas Jesus sim, derramando sobre a minha vida a sua graça e a sua misericórdia, fez de mim um ramo fixado nele, limpo e preparado para produzir frutos. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqueles ramos que não têm utilidade são jogados ou cortados, jogados de canto e se aguarda que ele seque, não é? Para depois de seco serem jogados ao fogo. Qual a utilidade que ramos secos possuem, a não ser de serem queimados? Não tem utilidade nenhuma. Ramos secos são um estorvo, são um lixo, preparados então para serem queimados, para serem lançados em fornalhas, para alimentar o fogo. Eu não sei como você pensa, mas eu tento avaliar e pensar que todo aquele que serve ao Senhor, ele deveria entender isso como algo muito sério. Será que eu tenho produzido frutos? Será que eu posso dizer que eu sou um ramo que está em Cristo? Será que eu tenho a tranquilidade de pensar que eu fui um ramo limpo, preparado pelo Pai, que eu estou produzindo frutos ou que eu posso produzir mais frutos? E eu volto a dizer, esse é um apelo que eu faço à sua consciência. Cada um a si próprio. Não avaliando o outro, porque avaliar o outro é fácil. Ser o juiz da vida do outro é muito simples. O complicado é quando eu arrumo outros ainda para juntar comigo e serem juízes de outro, né? É simples. Eu quero ver você julgar a sua própria vida, a sua própria relação com o Pai, a sua própria relação com a videira e com o agricultor, a sua própria relação, então, quando o assunto é produzir frutos e produzir algo que seja aproveitável pelo que o Senhor te deu, pelo que o Senhor te proporcionou. Não sei se você pensa acerca disso, mas eu avalio sempre a minha vida do ponto de vista de que o meu chamado foi para servir ao Senhor. Como crente, falo nem como pastor, como crente. Foi fazer o nome do Senhor, então, visto e glorificado por meio da minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes. Eu, particularmente, como crente, como servo do Senhor, eu busco parâmetros. Os meus parâmetros normalmente são aquilo que a Bíblia me propõe. Eu já cheguei numa certa idade em que opiniões de terceiros são de pouca valia. De pouca valia. Quando o assunto é relação com Deus, o que conta é o que a Bíblia me propõe. Foi o que Cristo me propôs.
O que busco fazer, então, como servo do Senhor, é avaliar a minha vida à luz das Escrituras. Avaliar que tipo de relação eu tenho com Deus e de que maneira, então, eu sou um servo do Senhor. Um galho seco, só esperando a hora de ser jogado ao fogo, ou um ramo que está ali, não por suas próprias forças ou energias, produzindo frutos, esperando ser limpo para produzir mais fruto. Não pela sua própria disposição, porque vimos que Jesus diz que aquele que não permanece nele não vai produzir nada. Não tem capacidade produtiva. Mas se produzimos pela misericórdia do Senhor. Pela graça do Senhor derramada na nossa vida. Ele conclui dizendo assim no versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Perceberam a condição? O fruto não é para que eu apareça. O fruto não diz respeito a mim, mas diz respeito ao Pai. O fruto não se relaciona com alguém que aparente ser uma pessoa muito boa, uma pessoa produtiva, uma pessoa que realiza. Pode ser que ela nem apareça. Mas o fato é de que o Pai seja glorificado, exaltado e engrandecido pelos frutos produzidos. A proposta não é ser protagonista, porque o protagonista da vida do crente é o Senhor. Eu sou um mero coadjuvante. Eu sou aquele que está lá para ser usado pelo Senhor na indicação: olha, filho, fica aqui. Olha, filho, faz isso. Olha, filho, segue essa direção. A minha proposta não é ofuscar o Senhor. Ao contrário. Que a minha vida, que as minhas ações, que o meu fruto rendam honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Que Ele seja engrandecido pelas minhas ações, pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes. Que eu seja reconhecido como um ramo frutífero. Que eu possa entender que o que eu faço, não faço por mim mesmo, mas faço pelo Senhor. Rendendo honra, glória e louvor. E aí eu vou poder me identificar como discípulo de Cristo. Olha que interessante. Não é a autodenominação. Eu sou servo do Senhor Altíssimo. Beleza. Mas você glorifica o Pai com os seus frutos? Porque Jesus disse que condição para ser discípulo é glorificar ao Pai por meio da minha vida. Que tipo de referência a sua vida faz com relação a Deus? Só parece, só fala, só cheira como cristão? Ou é cristão? A minha oração, irmãos, permanente, e isso não é algo daqui, mas é algo que eu levo para o meu dia a dia, é que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque a linha é muito fina. A linha é bem tênue. Entre ser um ramo frutífero e um ramo que acha que é frutífero. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, então, a vivermos de maneira a fazer com que o nome dEle seja glorificado por meio das nossas ações. Porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, para que Ele, então, morresse em nosso lugar.
O Senhor enviou Jesus para que aqui, então, tomasse o nosso lugar e pagasse o preço que era nosso. Para quê? Para que tivéssemos a oportunidade de sermos ramos frutíferos. Nesse momento. Meu Deus, meu Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo zelo do Senhor conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque Jesus, Ele pode, ó Deus, habitar a nossa vida por meio do Espírito Santo. É Ele, ó Deus, que nos instrui, Ele que nos direciona, Ele que nos conduz, Pai. E isso nos traz alegria, nos traz plena satisfação. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo Espírito Santo na nossa vida, que nos instrui, que nos ensina, que nos direciona, Deus, a vivermos sempre em conformidade com a Tua vontade. Quero te pedir, Deus, que o Senhor possa, então, dirigir os nossos passos, que a Tua palavra que foi lida nessa noite, ó Deus, e explanada, possa ocupar um espaço especial no meu viver, no nosso viver, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, conscientes de que sem a videira não somos nada, de que a grande proposta da nossa vida é produzirmos frutos, para que o nome do Pai seja glorificado, seja exaltado e engrandecido por meio de nós. É assim que eu oro, grato ao Senhor por tudo, hoje e sempre.